Estudantes do primeiro ano de matemática, é o professor Júnior. Vou gravar um vídeo envolvendo função polinomial do segundo grau. Essa introdução estou fazendo agora depois de gravar o vídeo, inclusive, porque durante o dia não deu certo. Faltou internet, faltou organização, faltou a colaboração das crianças aqui em casa, mas é compreensível. Mas aí tá saindo agora à noite. Obviamente vocês não vão fazer nenhuma atividade agora à noite, não tem necessidade alguma. Amanhã também não, porque amanhã não tem matemática prevista. Mas já vou deixar a atividade certa para vocês fazerem durante a quarta-feira e me entregarem ainda na quarta-feira, certo? Quarta-feira é dia de matemática. Então eu vou agora mudar a perspectiva da câmera e vou mostrar a aula que foi gravada com as anotações no quadro. Então vamos iniciar agora com função polinomial do segundo grau. Eu quero frisar aqui também que nós, antes do recesso, estávamos estudando PA e PG. Aí o Estado decidiu no caso, proporcionar o nosso recesso antes do que era previsto, por conta de toda essa situação do coronavírus e tudo mais. E aí a gente foi, digamos que, interrompido sem um aviso prévio. Mas aí é compreensível pela toda a situação que a gente está passando. E a gente estava estudando PA e PG. E eu sei que não deu para finalizar tudo que a gente tinha que estudar. Não fizemos os exercícios necessários. Mas também foi pedido a gente que retomasse agora na terceira unidade com assuntos da terceira unidade. E que futuramente, em outro momento, a gente teria um tempo para tá retomando tudo isso que não foi visto. Então, só para deixar bem claro que a gente não finalizou aquela parte de PA e PG. Vamos finalizar em algum momento. E agora a gente vai começar os estudos de função polinomial do segundo grau, certo? Então, vamos daqui. Bem, para função polinomial do segundo grau, ela tem uma forma padrão, certo? Essa é a forma padrão dela. Vejam só, esses termos aqui A, B e C são coeficientes. O que eles são? São números, números quaisquer. Você pode trocar ele por qualquer número que você queira imaginar, qualquer um. Positivo, negativo, racional, irracional, qualquer número real serve. Só tem uma condição, o A não pode ser igual a zero. O A tem que ser diferente de zero. Essa regra é porque se A for igual a zero, 0 vezes x ao quadrado fica zero. Então esse termo some. Então a gente ia ficar com uma equação polinomial que não é do segundo grau, porque não tem um termo elevado ao quadrado. Ela seria do primeiro grau, certo? Então essa é a cara padrão dela. Como B e C podem ser iguais a zero, significa que esses termos aqui não são obrigatórios. Eles podem não estar presentes na equação porque os coeficientes são iguais a zero. Vamos ver alguns exemplos aqui embaixo, certo? Esse exemplo aqui é uma função polinomial do segundo grau e ela está na forma padrão, já toda montadinha corretamente. O segundo exemplo aqui, ela também é polinomial do segundo grau. A gente pode observar que tem o primeiro termo, a gente tem o terceiro termo, que é o que não tem o x, e o que não tem é esse termo aqui. No caso B, foi igual a zero. 0 vezes x deu zero e não apareceu aqui. Certo? Essa aqui, ela é polinomial do segundo grau, mas não está na forma padrão. Por que não está? Porque ela é, primeiramente, tem o termo x ao quadrado multiplicado por menos 1, tem o termo x multiplicado por 7, e o c é esse 8 aqui, só que ele está do lado errado da igualdade. Então, para ficar na forma padrão, esse 8 viria para esse lado, negativo, e a gente ia ficar com menos x ao quadrado mais 7x menos 8 igual a zero. Aí ficaria na forma padrão. Essa aqui não é polinomial do segundo grau. Por quê? Porque não tem o termo x ao quadrado. Ou seja, esse a foi igual a zero,
mas o A tem que ser diferente de zero. Então isso aqui não é uma função polinomial de segundo grau. Não dá para transformá-la, certo? E essa aqui também não é, porque é do terceiro grau, certo? Quando a gente fala de função polinomial do segundo grau, ou quando fala assim, equação do segundo grau, tem coisas que são bem características dela. O gráfico tem o formato da parábola. A gente vai estudar gráfico dela, gráfico da função polinomial, vai achar raiz no gráfico, vai desenhar gráficos, analisá-los, e a gente vai ver que esse é o formato característico. Se estamos falando de funções polinomiais do segundo grau, vamos ver várias parábolas. E também, em diversas situações, vamos procurar as raízes, ou zeros, ou as soluções. E tudo isso a gente encontra quando a gente faz a famosa equação de Bhaskara, que é essa aqui, certo? A gente acha primeiro esse delta, b ao quadrado menos 4ac. Depois achamos o x com menos b, mais ou menos a raiz desse delta, que foi achado aqui, dividido por 2a. Aí, como é mais ou menos, tem um x' com mais e um x2' com menos. Essa ordem pode ser o contrário, certo? Podia ser menos e mais. Não é obrigatório estar nesse formato. Mas essa é a nossa equação de Bhaskara, que certamente vocês viram no nono ano, ou até antes, e que tem uma retomada agora no primeiro ano do ensino médio. Então, vou agora apagar o quadro para continuar com o conteúdo e depois passar a atividade. Continuando aqui, agora vamos analisar sobre o coeficiente A e a relação que ele tem com o gráfico, ou com a direção da concavidade da parábola. Bem, o termo A, que é esse aqui, que não pode ser igual a zero, como eu já expliquei anteriormente no vídeo, ele vai definir o formato da parábola, certo? Se ele for positivo, ou seja, se ele for maior do que zero, positivo, essa parábola vai ficar assim, para cima, certo? E se ele for negativo, se ele for menor do que zero, ela fica para baixo. Simplesmente isso. Se você for construir um gráfico, ou se você for analisar um gráfico, você tem que observar esse detalhe. A positivo, parábola para cima. A negativo, parábola para baixo. Bem direto assim. Vou dar uma pausa para explicar a parte das soluções, das raízes ou dos zeros da equação polinomial do segundo grau. Vamos ver agora a parte em que fala das raízes, soluções ou zeros das equações polinomiais do segundo grau. Quando vocês estiverem resolvendo exercícios, muitas vezes vão perguntar qual a solução da equação. Outras vezes vai perguntar, ache as raízes ou os zeros da equação. Essas três coisas, esses três termos diferentes falam da mesma coisa, certo? Veja só, quando você está procurando, digamos, a solução da sua equação, o que é que você quer? Você observa que na forma padrão dela, ela é igual a zero. Então você quer saber quando é que ela é igual a zero. Quais os números reais que você substitui no x para que você coloque na sua equação e ela dê igual a zero. Então, quando você coloca um x e ela dá igual a zero, quer dizer que esse ponto x é o valor y que está na altura zero, passando nessa linha, certo? A altura y aqui é o 0, 1, 2, menos 1, menos 2. Então essa é a altura zero. Então deu o resultado zero, nesse ponto e nesse ponto. Agora, isso é muito importante, veja só. Você, na hora de procurar a raiz, na hora que você vai usar Bhaskara, você procura o delta. É a primeira coisa que você faz naturalmente. Se o delta for maior do que zero, ou seja, se ele for positivo, significa que você tem uma parábola assim, ou então ela virada para baixo. Mas quer dizer que tem dois pontos interceptando esse y. Vai ter dois zeros, certo? Se o delta for igual a zero, só vai ter uma raiz como solução da sua equação. Por que isso? Veja só, se delta for igual a zero, então, quando você for para aquela parte que calcula raiz de delta, mais ou menos raiz de delta, mais ou menos raiz de zero é zero.
então só vai dar um resultado. Por isso que só vai dar um ponto aqui, certo? Então, quando delta der igual a zero, você sabe que só vai achar uma raiz, que é esse ponto daqui. E aqui são duas quando o delta for positivo. E tem outra situação, que inclusive eu não tinha anotado aqui, mas é quando o delta é menor do que zero. Quando delta, vou fazer aqui agora, delta é menor do que zero. Ou seja, ele é negativo. Se ele é negativo, na hora que você for fazer Bhaskara, você vai procurar mais ou menos a raiz desse número negativo. Só que não existe raiz de número negativo. Não existe. Então, é porque o seu gráfico, você ainda não sabe, mas seu gráfico ele não toca nessa linha. Não tem nenhum número, nenhuma parte dele toca nessa linha. Então o delta vai ser negativo. Não vai ter como achar a raiz. Certo? Na hora que você estiver resolvendo o Bhaskara, você vai chegar nisso, numa raiz negativa. Qual a resposta? Não existe raiz real. Ou não existe raiz, mas digamos assim, mais simples. Mas é isso, certo? Só retomando bem rapidinho. Delta positivo, duas raízes reais. Delta igual a zero, uma raiz real. Delta negativo, nenhuma raiz real. E aqui estão os termos, como eu disse, que vão aparecer nos exercícios. Você vai estar em alguns exercícios, vai dizer assim, procure a solução da equação polinomial. Outra, procure as raízes. Outra, defina os zeros. E essas três coisas, esses três termos, são a mesma coisa, certo? Falam da mesma coisa. Eu vou dar uma pausa aqui para falar sobre a atividade que vocês têm. Vejam só, como a atividade na semana passada, eu acho que foi, não lembro se foi quarta, mas eu deixei para vocês fazerem, acho que era o quarto e o quinto, da página do assunto de função polinomial segundo grau. Nesse quarto e nesse quinto, você vai utilizar Bhaskara, certo? Se eu não me engano, um já está nas equações na forma padrão e outro você vai colocar na forma padrão e depois calcular a Bhaskara. Tem outros exercícios em seguida que dá para resolver, mas eu quero fazer em outro momento em que eu esteja numa videoconferência com vocês, porque é o tipo de questão que eu sei que vão surgir várias dúvidas que não estão tão bem explicadas, digamos. Então, fica para um outro momento. Minha ideia é que hoje fosse uma videoconferência e que a gente já destrinchasse esses exercícios conforme fosse passando a videoconferência. Mas não foi possível realizar, então estou gravando esse vídeo para explicar o assunto e vocês vão resolver esse quarto e esse quinto. Claro que não vou fazer hoje, hoje é segunda-feira à noite agora, não vou fazer isso agora. Não vou fazer amanhã, porque amanhã não tem aula de matemática, vamos fazer quarta-feira. Então, quarta-feira, vocês têm aula de matemática, vocês vão resolver todas as questões e detalhadas, certo? Eu não quero o resultado. Vocês não vão pegar a resposta atrás do livro e dizer o resultado é as raízes são -1 e 2. Não, eu quero que você calcule Bhaskara com calma e cuidado em cada um dos quesitos e envie para mim. A representante vai estar colocando meu WhatsApp no grupo de vocês, eu acho que vocês já têm, mas ela vai colocar de novo. E aí vocês vão enviar para mim quarta-feira, durante o dia, certo? Durante o dia, durante a noite também, sem pressa, mas quarta-feira. Certamente quarta-feira, no próprio dia, não vou estar corrigindo, mas vou corrigir durante a semana. E essa é a atividade de vocês, certo? Um abraço, até uma próxima.